Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, acabo de receber a pesquisa mais recente do BTG Pactual. Os senhores sabem, o BTG Pactual é um banco que gosta de saber os destinos do país e patrocina pesquisa. Essa é a 8ª pesquisa do BTG. Confesso que temos que analisar com cuidado a pesquisa. Nós que acreditamos em pesquisa, temos que nos atentar para as movimentações que as pesquisas indicam. Falo com você daqui a pouco sobre esse assunto, porque antes eu preciso dizer a você que nós precisamos ainda, falta pouco para chegarmos a 1.100 inscritos. Mas com a sua colaboração, isso pode acontecer hoje, desde que você faça um contato de tantos contatos que você tem com um amigo ou uma amiga e peça para que se inscreva no nosso canal. E se a pessoa disser que não está acertando, basta você mandar uma mensagem da seguinte forma: entre no YouTube e escreva Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Pode ser até tudo junto, não tem problema. Eu vou aparecer bonitinho, tá? Como estou aqui. E a pessoa vai clicar em inscrever-se e ali estará inscrita no nosso canal, o que nos ajuda muito. Mais uma vez, volto a dizer, não é dinheiro não, dinheiro é lá na igreja de Edir Macedo. Aqui é só apoio para que cresçamos na plataforma do YouTube. Mas, meus caros e minhas caras, eu analisei agora a pesquisa do BTG Pactual e a diferença entre o primeiro colocado, que sempre foi o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, caiu de uma forma muito grande. Ou seja, o presidente Lula está 7 pontos à frente de Jair Bolsonaro nessa pesquisa. E aí nota-se o seguinte, que o efeito dos R$ 200 do Auxílio Brasil fez com que Jair Bolsonaro tirasse, é isso que eu estou chamando a atenção, 3 pontos percentuais de Lula, porque Lula tinha 44, foi a 41, e Bolsonaro, que tinha 30 pontos, foi a 34. Então, além de tirar de Lula 3 pontos, ele ainda conseguiu 1 ponto. O que é que eu chamo a atenção para você nessa hora? Existem pessoas no mundo que são acostumadas a que outros lutem por elas. Eu não estou querendo aqui fazer o discurso de Jair Bolsonaro em relação às pessoas pobres que não lutam. O problema é o seguinte: sempre o cidadão da periferia de Vitória da Conquista, ele vai saber que existe uma parte da sociedade conquistense que muitas vezes é minoritária, como é hoje, mas que vai lutar por ele até o último dia da vida. Dessa mesma forma acontece no Brasil. Os senhores devem lembrar, para quem já teve a oportunidade de olhar um livro de história ou de ler um artigo sobre política, vai lembrar de pessoas como Celso Furtado, como Darcy Ribeiro, como Otávio Mangabeira, como Rômulo Almeida na Bahia, como Teodoro Sampaio. Outros tantos simplesmente vão ignorar. E outros, que são os que dominam o Brasil e dominam a cidade de Vitória da Conquista, sabem de tudo isso que eu estou falando, mas utilizam dessa forma para dominar mais ainda. Por quê? Porque entendem que um grupo de pessoas devem prosperar e o outro grupo deve ajudar essas outras pessoas a prosperarem. E essa norma, ela é utilizada pelo sistema de governo. E aí você acaba sendo usado para melhorar a vida daqueles que não têm interesse em melhorar as suas vidas. Mas na hora da eleição você não pensa nisso, porque você está com fome, você está com necessidade. Mas você precisa pensar. Porque se toda vez que tiver uma eleição em Vitória da Conquista, você receber uma caixa d'água,
você recebeu uma cesta básica, você precisa entender que a caixa d'água você só precisa uma vez. Mas a cesta básica talvez você precise por mais tempo. O ideal é que você não precise da cesta básica. E você precisa ter um discernimento para entender que existem pessoas na sua cidade de Vitória da Conquista que lutam para que você não precise receber a cesta básica, porque ele quer criar, elas querem, essas pessoas, querem criar condições de que você tenha trabalho, que você tenha emprego, que você tenha escola para o seu filho, que você tenha dignidade. Mas existem outras pessoas em Vitória da Conquista que querem que você não tenha dignidade. Eles não gostam que eu falo isso, mas é verdade. Eles querem que você faça um serviço de encanação na casa dele e ele dê o valor. Eles querem que você trabalhe na roça dele em troca da comida. Você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que quando você diz que vai fazer um serviço de pedreiro numa casa e que cobra R$ 120 a diária, o cidadão fala assim, rapaz, faz 50. E você está com fome, aí você se sujeita a isso. Então, essa valorização profissional é que faz com que você ganhe um pouco mais e você não dependa da cesta básica. Mas acontece que quem está lhe pagando por esse preço menor, ele tem total interesse que você seja o dependente da cesta básica. Os senhores lembram, as senhoras, o que eu estou falando aqui, com muita tranquilidade, né? E com muita paz no coração. Por quê? Porque isso é verdade. Isso é verdade. Tem gente que quer que você passe na porta da casa dele 15 dias por mês para pedir algo que ele poderia lhe dar para os 30 dias. Porque isso lhe causa uma satisfação. E ele pensa que com isso está emprestando alguma coisa a Deus. Não está. É apenas o explorador. Então, vejamos o seguinte. Você acha que as pessoas pobres de Vitória da Conquista, eu falo pobres aqueles que simplesmente na hora do almoço falta comida. Você acha que você deve esperar que as lojas maçônicas se reúnam para provocar em você um Natal sem fome? Ou você precisa comer no mês de janeiro, fevereiro e março? Ou você deve esperar que arrecadações são feitas em Vitória da Conquista, como campanhas do quilo e essas coisas todas, e que você receba com mais frequência? Eu quero, sinceramente, parabenizar o pessoal da campanha do quilo. Porque com a campanha do quilo, esses abnegados rodam a cidade e provavelmente vão diminuir a fome muito mais do que o Natal sem fome. Porque constantemente está levando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha para aquele que está necessitado. A fome tem jeito de acabar. Mas a fome só acaba. Infelizmente, a fome só acaba, gente, com o voto. E você precisa entender isso, que quando você vota na política de erradicação da fome, você está resolvendo o problema. Mas eu sei que aquele imediatismo seu, da necessidade de comer hoje, é tão grande que aí você vai lá e vota errado. E é por esse bolodoro todo que eu fiz para lhe dizer o seguinte: qual a razão de você fazer opção por votar em Jair Bolsonaro se você estava com fome o tempo todo? Que os R$ 400 que ainda era do governo Lula não dava para suprir as necessidades. Aí você aumenta R$ 200 por 3 meses, apenas para dizer a você: eu preciso ganhar a eleição. E você vota. E acha que no ano que vem você vai ter os 200.
Mas você não presta atenção porque você não lê jornal, você não lê artigo de blog, você não presta atenção em comentário político de televisão. Você se alimenta sempre pelo rádio. E o rádio é a coisa mais horrível, infelizmente. Porque não o rádio em si, o rádio é bom. O problema são os profissionais que lá estão, que não são compromissados com a verdade. Nesse aspecto, não. Não estou falando aqui especificamente de ninguém. Mas você não tem no rádio ninguém para lhe dizer, por exemplo, que no Brasil o orçamento de 2023 é feito em 2022. E o orçamento é aquela peça que tem, ou seja, é o dinheiro que está programado para ser gasto no ano que vem, baseado na lei. E que nenhum governante pode fazer isso fora da lei. Mas nenhum rádio vai lhe informar que não existe nenhuma previsão de R$ 200 para janeiro de 2023. Não está no orçamento. Se não está no orçamento, não existe, não vai ter. Mas algumas pessoas que querem colocar o seu voto em Jair Bolsonaro estão dizendo a você que vai manter, mas não vai manter porque não tem orçamento. Não está escrito no orçamento. Isso custa 50 bilhões. É preciso no orçamento estar dizendo 50 bilhões para manter os R$ 200 do Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. Isso não existe. Mas aí o que você faz? Você não quer nem saber. Aí você fala, não, vou votar agora e pronto. Por quê? Porque vai ter Paulo Nunes dando pressão, né? Vai ter fulano dando pressão, vai ter Alexandre Xandó falando, vai ter Lígia Matos falando, vai ter Suzana Ribeiro dizendo, né? Vai ter Valdemar Pereira, vai ter Fabrício, vai ter Zé Raimundo dando pressão. E a gente vai conseguir de novo. Isso pode não dar certo. Ninguém tem garantia de futuro. Mas se você vota na política correta, o seu futuro vai ser melhor. Mas você não entende isso. Pelo amor de Deus, como é que você recebe, sabendo o que recebe, e ainda dá com a mão, toma com a outra? Meus caros e minhas caras, onde já se viu que uma ajuda financeira que é passada pelo governo, e o governo autoriza os bancos a lhe emprestar antecipadamente o dinheiro, sabendo que você está morrendo de fome? Gente, são R$ 1.800 em 3 meses. Mas o governo autorizou que os bancos do Brasil lhe emprestem esse dinheiro a 80% ao ano. Então, você vai pegar e dividir 12 meses por 80 por 12 meses, vai dar mais ou menos 6, 7%. Mais ou menos. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, corrijam na sua continha de lápis. Bom, aí você multiplica por 3 meses, dá 21%. Eu pego R$ 1.800 seu, desconto 21%, certo? Então, eu desconto o quê? Eu desconto 360 e... Vamos botar aqui fechado, 300 e... Vamos botar R$ 400 para ficar uma conta fechada. Aí eu lhe dou R$ 1.400 de vez, certo? E você não tem mais nada lá. Você pega esses R$ 1.400 e resolve comprar um fogão. Foi embora o dinheiro. Entendeu? Mas o banco ganhou com você sem fazer nada. Nem risco tem. Que ele já tomou do banco do governo do federal e botou no caixa dele. E aí, o presidente da República pensa que você é imbecil e diz que o Pix que foi feito no governo Temer, que ele se apodera como se fosse dele, que os bancos estão zangados porque teve 50 bilhões do PIB sumido. Claro que não é verdade. Vocês acham que se os bancos precisassem de Pix, eles botavam você para fora dos bancos para que você pagasse suas contas nas lotéricas? Vá na própria Caixa Econômica do governo pagar conta de água, de energia, cartão, boleto de banco. Nem lá não vai, você se vira na lotérica. E outros representantes bancários, porque esse tipo de dinheiro não interessa aos bancos. Porque ele gasta com isso, mesmo cobrando de você, mas não resolve. Então, meus caros e minhas caras,
você vai lá e modifica seu voto. Eu estou falando isso porque eu analisei a pesquisa por inteiro, eu recebo ela toda. Eu não recebo o resultado de pesquisa, só a capa, não. Eu recebo todos os pormenores da pesquisa e por isso que eu comento com você. E esse crescimento é notado lá com a retirada dos votos de Lula. E isso é horrível, porque você vê uma aproximação de Jair Bolsonaro que pode, evidentemente, não dar para ser batido no primeiro turno. E aí o segundo turno, ninguém sabe que tipo de artimanha pode ser feita. E eu já disse aos senhores que o Jair Bolsonaro ele planeja um golpe de Estado no Brasil. E vai dar o avant-première, vai dar o começo no dia 7 de setembro. Fique atento. E aí, mas esse golpe só será implementado se ele sentir que ele não vai para o segundo turno. Porque a tentativa dele é dar um golpe dentro do governo, chamado autogolpe. E isso é possível, porque existem maus elementos nas Forças Armadas que estão apoiando isso. Mas aí o que é que eu chamo a atenção sua? Nós temos um grande problema na eleição, Ciro Gomes. Ciro Gomes vai ter sempre 7, 6, 5%. Mas esses votos de Ciro Gomes são os votos que dariam a vitória a Lula no primeiro turno. Mas o Ciro ficou inimigo de Lula porque Ciro quer ser presidente do Brasil, xingando Lula e xingando todos os petistas e batendo de forma forte, de chicote, e os petistas tomando surra, votando em Ciro. Vê se é possível você conseguir isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Sendo assim, Ciro vai sempre ser esse homem. Quarta eleição, xingando todo mundo, não conseguiu fazer uma coligação sequer. Aí apareceu Simone Tebet, não porque ela é isso ou aquilo. Ela achou que, com aquela participação dela na CPI da Covid, ela tem todo o conhecimento do Brasil para ser presidente do país. Mais do que Bolsonaro ela tem, mas não pode ser assim, um atrás do outro. E ela tem 2%. Então, você imagina, 2% dela com 7 de Ciro são 9, é o que falta para Lula. Por que não resolver logo? André Janones aparece ainda nessa pesquisa com 2 pontos percentuais. Esse já é Lula. Tá? Pablo Marçal aparece com 1%, mas esse não é Lula. Então, provavelmente, os votos desse Pablo Marçal, apesar do partido ir para Lula, vai acabar indo para Bolsonaro. Então, teremos uma eleição para ser decidida no primeiro turno. Para isso acontecer, basta simplesmente que Ciro Gomes tenha desconfiômetro e, desde logo, empreste o seu apoio, não a Lula em si, mas ao Brasil. Será que você quer um Brasil sem construção de universidade, sem construção de creche, sem construção de cisterna para quem precisa, poço artesiano, incentivo à agricultura familiar, saneamento básico na quantidade que foi feita nos 13 anos do PT? 13 anos o PT fez mais saneamento básico no Brasil do que o Brasil na história inteira. Você não sabe o que é isso, porque você não está vendo que a diminuição de pessoas nos postos de saúde tem a ver com saneamento. Olha o caso de Vitória da Conquista. Você encontra uma rua ou outra que um esgoto estoura. A Conquista tem 98% de saneamento básico. Sabe quem fez isso? Lula. Conquista tem uma estação de tratamento de esgoto, uma das melhores do Brasil. Sabe quem fez? Lula. Conquista tem uma barragem que vai armazenar água para 70 anos. Quem fez? Lula. Conquista tem uma escola de medicina da Universidade Federal. Quem fez? Lula. Vitória da Conquista tem um complexo educacional que integra os colégios Fernando Espínola, Polivalente e Centro Integrado, com piscina olímpica, com 3 refeições diárias, com pista de atletismo, com tudo que um estudante rico tem. Quem fez?
Eu estou falando Lula porque é Rui Costa. Mas você não sabe. Porque você não vê em rádio nenhuma dizer isso. A rádio, ela diz o quê? Olha, a prefeita Sheila abriu um jogo de futebol, não sei o quê. Ou a prefeita está comendo carne de primeira no Uruguai. Ah, a Olívia Flores está cada vez mais bela. Olha, o PIB de Conquista ajuda a cidade. Eu não disse que quem produz o PIB é o cara que compra, que é pobre, né? Rico, você sabe que não gasta coisa nenhuma. Pois é, meus caros e minhas caras. É isso que eu falo. Analise a situação. Pense se você sempre vai acreditar que existem pessoas e que vão existir pessoas que vão lutar por você a vida toda. Essas pessoas morrem. Essas que lutam a vida toda. Essas pessoas cansam. Você não tem mais Celso Furtado. Você não tem Josué de Castro. Você não tem mais Rômulo Almeida. Você não tem Valdir Pires. Você não tem mais Otávio Mangabeira. Você não tem mais a irmã Dulce. Pois é. E você acha que vão surgir outros? Não vão. As pessoas cansam também. Porque levar a vida inteira pedindo pelos mais fracos, lutando pelos mais fracos, e os mais fracos apunhalando você. Eu quero falar com você principalmente. Você que recebeu 9.500 casas, que são verdadeiros bairros, pavimentados com água, com esgoto, com energia, com rede de telefone, com escola e com creche, na minha cidade, Vitória da Conquista. Qual a razão você encontrou para votar contra o projeto que lhes concedeu ou lhe concedeu essas bondades? Você vai dizer, Paulo Nunes, mas você disse que é obrigação. Sim, é obrigação do governo promover o bem-estar social. Mas eu pergunto a você que tem 10 anos no Mirucairo, que agora é dono da sua casinha. Por que você votou contra Zé Raimundo? Explica aí. Por que você vota contra Lula? Por acaso, você conhece alguma casa popular em Conquista construída no governo Bolsonaro? Você recebeu alguma? Por que você vai votar em Bolsonaro então? Aí você acha que aqueles que lutaram para que você recebesse o Miro Cairo, o Ayrton Senna, o Primavera, aquele lá dos Campinhos que não me passa o nome. Você se lembra como eram os Campinhos antes dos governos de Zé Raimundo e Guilherme? Os Campinhos hoje é uma cidade, não é? Pois é. E por que você votou contra? O que você pensa ganhar? Você votou contra porque recebeu uma cesta básica? O que é melhor para você? Uma cesta básica a cada eleição, de 2 em 2 anos? Ou uma casa pronta para você morar, com asfalto na porta, com energia, com segurança, com quadra poliesportiva e com creche para você deixar seu filho? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Bom dia.